A paz do Senhor Jesus, irmãos, graças a Deus estamos mais uma vez aqui, trazendo uma mensagem ao nosso coração, ao coração dos irmãos, da parte de Deus, o Todo-Poderoso. Essa mensagem está como texto relacionado a Eclesiastes 3, verso 1, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele os exercitar. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Até aqui nós separamos esse texto que o Senhor colocou no nosso coração e o Senhor gerou algo sobre o tempo para nós estarmos falando hoje, e nos lembrou Salomão nessas lindas palavras e sábias palavras. Salomão, que era rei, filho e herdeiro de Davi, e herdeiro de um trono cobiçadíssimo do maior reino de Israel. E Salomão herda um reino funcionando, consegue prosperar, consegue fazer o seu reino crescer. E em um determinado momento da sua vida ele reflete acerca desse texto, depois de ter vivido muitas coisas, muitas emoções, muitas paixões, muitas alegrias, muitas frustrações. Ele faz uma reflexão poderosa para cada um de nós, para aqueles dias e para esses dias. Na verdade, depois de tantas experiências, ele viu que todo o poder, tudo que ele tinha e quem ele era e o nome que ele carregava, ele não podia sobrepor o tempo, que ele não tinha esse poder, essa capacidade. E ele vê que se ele pudesse, ele faria tantas coisas diferentes. E eu queria te perguntar, irmãos, se você pudesse voltar, o que você faria de diferente? Quantas coisas você mudaria na sua vida? Quantas decisões que você tomou de uma forma você tomaria de outra? O que você mudaria? Faça essa reflexão hoje. E deixa eu te dizer uma coisa. Eu sempre achei que eu poderia ser um pai melhor, um filho melhor, um marido melhor, um vizinho melhor, um amigo melhor. E eu sempre falava isso, sempre pensava isso, que se eu tivesse mais uma chance, quantas coisas eu faria diferente. E eu me recordo em um dado momento, falando isso para minha mãe, e minha mãe ela disse para mim assim: meu filho, todo mundo tem essa sensação, até mesmo aquelas pessoas que você olha e acha que ela fez algo que você gostaria de ter feito e você não fez, ela também tem essa sensação em uma determinada área. E eu fiquei reflexivo do que eu poderia mudar. E eu não tenho como mudar o que passou, então eu decidi melhorar o meu presente. Eu decidi ser uma pessoa melhor, ser um pai melhor, um filho melhor. Eu decidi ser um amigo melhor, um irmão melhor. E eu creio que o Senhor te dá essa oportunidade hoje de você refletir que, já que não dá para mudar o que passou, existe a possibilidade de você mudar a você. Que se você conseguir mudar a você próprio, já é uma grande coisa, já é um grande feito.
A gente vive tentando mudar as pessoas, mudar as coisas, e nós não percebemos que a única coisa que pode ser mudada somos nós. Que quando nós conseguimos mudar, nós contagiamos as pessoas. E na verdade, às vezes parece que o tempo ele não está a nosso favor, né? Às vezes parece que o tempo está conspirando contra nós. E eu trago exemplos dessa linha de pensamento que eu tenho nesse momento. E eu pensei numa partida de futebol. Eu pensei num jogo de futebol onde dois times eles se degladeiam, eles lutam contra um mesmo objetivo, que é um vencer o outro. E, na verdade, o time que está ganhando, ele detém o resultado, e o time que está perdendo está lutando para mudar isso. E o interessante é que, na partida de futebol, para quem não sabe, muitas das vezes o juiz, o árbitro da partida, ele decide que o tempo suficiente ele não foi jogado como deveria e que ele precisa acrescer alguns minutos, que são chamados de acréscimo. E o interessante, eu faço você pensar nesse momento, é que são dois times, como eu disse. Esse acréscimo, para o time que está vencendo, nem sempre ele é bom. Na verdade, o time que está vencendo, ele nem quer que tenha acréscimo. Já o time que está perdendo, e sua torcida, tudo que ele quer é que o juiz dê muitos minutos, 6, 7, 10, se possível, para que ele possa reverter aquela situação que ele está vivendo. Então, o mesmo jogo, né, o mesmo juiz e o mesmo tempo, para dois times diferentes, tem pesos diferentes. Então, o interessante é que esse jogo ele pode ser revertido nos acréscimos, e ele pode dar empate, que muitas das vezes não é bom nem para um nem para outro. Enquanto eu pensava nisso e escrevia essa reflexão, eu me lembrei de um atleta chamado Michael Jordan no basquete. Foi um atleta da década de 90, uma época em que o basquete estava muito em alta. Talvez você nunca tenha ouvido falar do Michael Jordan, mas existe um time chamado Chicago Bulls, que foi onde ele despontou e fez feitos impossíveis aos olhos humanos. Ele bateu recordes e marcas nunca existidas, a ser comparado o maior desportista da história do esporte, em todos os esportes. Desportista nenhum alcançou os feitos, as metas que esse homem alcançou. E eu estava assistindo essa semana um seriado sobre ele. Aconselho que, se você tiver um tempo, você veja. Eu acho que chama-se Arremesso Final, mas se você puser na pesquisa sobre o Michael Jordan, vai aparecer. E muito interessante que conta os pormenores, conta os bastidores da vida desse homem, que nós víamos ele como uma pessoa perfeita. A imagem vendida dele era de uma pessoa perfeita. E até que em algum momento um jornalista teve a ideia de mostrar o Michael Jordan de verdade, não aquele que nós vemos em quadra ou nos comerciais, aquele que a empresa Nike mostrava ser o homem que todo mundo queria ser, inclusive eu, que jogava basquete nessa época. Eu sonhava ter um tênis Nike Air Jordan, que era o Nike do momento. E ele começa a mostrar que o time do Chicago Bulls, que era o time que Jordan maestrava, jogava em função daquele jogador. E eles tinham uma jogada de socorro que nos últimos segundos, se o time estivesse perdendo, o basquete geralmente é muito apertado por 2, 3 pontos, eles faziam uma jogada que a bola ia para o Michael Jordan e ele fazia um arremesso final. E em muitos jogos mostra essa série, o Jordan, no último arremesso, já com o tempo encerrado, a bola caía e o Chicago Bulls vencia a partida, vencia o campeonato. E eu te pergunto, irmãos, por mais perfeito que esse homem parecesse naquele momento ser, ele era um jogador que tinha as mesmas dificuldades que os outros. Ele treinava mais do que todo mundo, se cobrava mais que todo mundo, ensaiava jogadas que ninguém ensaiava para obter o resultado. Então, na verdade,
Se os jogadores eles não fizessem parte desse contexto, se a equipe não se imbuísse em fazer aquela diferença, seria impossível. E o tempo, quando a bola era arremessada, muitas das vezes parava o cronômetro e o tempo continuava, até que a bola caísse e eles conseguissem o resultado. Ele é conhecido como o homem que vencia partidas no último segundo. Eles treinavam aquilo que ninguém queria treinar. Então, eu gostaria de dar um outro exemplo mais cotidiano. Você está fazendo comida na sua casa e a receita diz que aquele prato depende de 30 minutos para ficar pronto. Então você já pôs os ingredientes, arrumou o prato, pôs ele no fogo ou no forno e precisa de 30 minutos para que você possa retirar do fogo e servir a comida para as pessoas que irão degustar aquele alimento. E o interessante é que me fez pensar que parece que esses 30 minutos não passam, né, irmão? Esperar o tempo da comida é para herói, porque os 30 minutos que diz na receita parecem 3 horas. Isso me fez lembrar, há algum tempo atrás, um jejum que a igreja fez. Nós fazemos parte de uma igreja em que o pastor instituiu um jejum para quem quisesse fazer da igreja, e era chamado jejum de Daniel, que é um jejum que Daniel, um personagem da Bíblia, fez mediante uma determinada situação, e ele fez uma dieta de comer só legumes. E o interessante é que o pastor ainda liberou que fosse feito para nós, para facilitar. Era legumes, frutas, e nós, na verdade, primeiro era só legumes. E no primeiro dia, isso foi instituído no domingo, né? Dificilmente uma casa estava preparada para essa dieta. E a minha esposa disse, no almoço vocês almoçam no self-service. Enquanto ela trabalhava, era dia de folga no meu trabalho, e eu ia almoçar com meu filho no self-service. E durante o dia nós prepararíamos uma janta de acordo com a dieta, que seria, a ideia era fazer um soufflé de legumes. E muito interessante que na hora de ir ao self-service, a gente é acostumado a comer o que a gente quer, né? Eu, por exemplo, eu começo na primeira bandeja e termino na última, misturando peixe, churrasco, comida japonesa. Essa é a minha dieta. E quando eu me vi podendo comer somente legumes, eu não sabia o que comer. E nós separamos um pouco de comida só, não conseguimos comer muito, nem eu nem meu filho. Esquecemos, pedimos uma Coca-Cola, que nós bebíamos muito na época, hoje nem tanto. E nos preparamos para a noite. Eu comprei algumas coisas e descascamos a batata para adiantar a comida para minha esposa, né? E eu pus à tarde a batata para cozinhar, muito interessante. E toda hora meu filho vinha, pai, tá pronto, pai, tá pronto, pai, tá pronto. E em algum momento ele falou, pai, batata demora, né? Eu falei, por quê? Meu filho falou, eu tô morrendo de fome, eu quero comer logo. E eu ri, falei, cara, essa batata, ela tá sendo cozida para sua mãe. Quando chegar, ela vai fazer um prato. Ele foi embora pro quarto dele. Daqui a pouco ele volta na cozinha e fala, pai, tem como você orar para Deus, pedir para ele me liberar desse jejum? Eu sei que eu disse que eu queria fazer, mas eu tô morrendo de fome. E nós nos lembramos disso com alegria, sorrimos dessa situação, porque na verdade a gente não tem noção do que é o tempo, né? Que cada coisa tem um tempo. E você se propõe a fazer alguma coisa e esquece que Deus é o Senhor do tempo. Que você não tem como antecipar. Eu poderia tirar a batata antes, mas ela estaria cozida. Se o jogo terminasse antes do arremesso, o Michael Jordan faria a cesta. Se o jogo não tivesse os acréscimos, como algumas vezes não tem, será que a situação do time pode ser mudada no campo de futebol? E na sua vida? Como você tem administrado o tempo? Interessante, né? Eu expliquei para o meu filho que era uma criança, ele entendeu, ele não era obrigado, assim como ninguém, a fazer, que ele poderia comer e ele procurou uma outra comida, mas foram tempos de ensino para cada um de nós. Muito interessante ver que o organismo das pessoas da igreja, eles reagiram de forma diferente. Uns tiveram soltura no intestino, outros o intestino ficou preso. Pessoas ficaram ansiosas, ficaram aborrecidas, simplesmente porque foi mudada a sua rotina. E eu queria dar um exemplo ainda mais rotineiro e cotidiano, que é a gestação.
para você que é papai, mamãe, se você não é, você é filho. Todo mundo já acompanhou uma gestação. E esperar um bebê é fantástico, né, irmãos? É uma sensação ímpar. Seja você os pais ou não, se você é padrinho, vizinho, amigo, se você é um colega de trabalho, você sonha junto, você gera aquela expectativa junto. E, na verdade, a gente compra roupinha, pinta o quarto, faz isso, faz aquilo, escolhe o nome. A gente faz aquele chá de bebê, faz chá de panela, faz chá de fralda, faz chá de revelação, faz carrechá, chá reata. Agora tem um monte de outros nomes, né? Sou mais antigo, mas tem tanto nome novo hoje. Mas o mais interessante é ver as pessoas sonhando, gerando aquela expectativa, né? E na verdade, a gente fala com o moleque na barriga. Se for uma menina, fala com a princesa na barriga. E a gente fica igual um louco, né? Gerando aquela expectativa e vendo as transformações do corpo humano. E o moleque ou a princesa leva 9 meses para nascer. Irmãos, 9 meses, chega a 200 meses, mas não chega esse tal de 9 meses. E a mulher indisposta, muitas das vezes. A minha mulher, por exemplo, não ficou, trabalhou todos os 9 meses, mas fica muito inchada, o corpo sofre mudanças, né? A vida do casal muda. Quando é um casal, às vezes é uma mamãe solteira, que aí muda mais ainda. Mas eu te pergunto, você que já viveu essa expectativa, independente de ser papai, mamãe, titio, dindo, dinda, dindo torto, dinda torta, independente de quem você seja, só o amigo do trabalho, você gostaria de ver esse neném nascendo com menos de 9 meses? Se você pudesse mudar o tempo, porque 9 meses demora muito, você gostaria de pedir para nascer com 4 meses? Porque na verdade esse tempo da barriga, irmão, é o melhor tempo que esse bebê vai viver, que essa pessoa vai viver. A gente não para pensar nisso. Que a barriga, ela retrata segurança, alimento, né? Temperatura ideal, carinho, amor. A barriga é o ponto ideal de se estar. E quando a gente gera uma expectativa para o neném nascer, e o neném nasce, graças a Deus, né, que o homem ele não tem poder sobre o tempo de nascer, a não ser que ele interrompa, né, a gravidez com uma cirurgia de cesariana. O neném, ele nasce no tempo que ele tem que nascer. Acabou a paz, né, irmão? O neném começa a andar e é uma correria, o neném, e ele tem que comer, ele tem que ter plano de saúde, ele come, ele chora, ele faz cocô sem parar, ele começa a cair, e ele levanta, e bota dente, tira dente, é médico, é perigo, bala perdida, frio, epa! É tanta coisa que talvez você e o neném pense que era melhor ele não ter saído lá da barriga, né? De um lugar íntimo entre ele, sua mamãe e aqueles que estão em volta. Você gostaria que ele saísse da barriga fora do tempo? Porque quando isso acontece, é necessário que o neném vá para o hospital e vá para dentro de máquinas, para que elas façam o papel parecido com o corpo humano. Parecido, não é igual. E aí é dia de sofrimento, a mamãe fica internada, mais dias do que precisa. Muitas das vezes ficam no CTI ou UTI, eu não sei muito bem, mas fica num tratamento especial. O neném não volta para sua família. Toda aquela festa que foi feita, ela é postergada. Às vezes até mais, passa até dos 9 meses. E na verdade, quando tudo dá certo e o neném nasce no tempo, a gente se esquece que junto vem a saúde dele, os remédios, a alimentação, babá, colégio, tudo mais pelo resto da sua vida, porque filho sempre vai ser filho. O carro, uma casa, você compra, às vezes em 5 anos, mas uma hora 5 anos chega e você para de pagar. Não é assim? Filho não, irmão. Filho é para toda a vida. Para toda a vida você é o filhinho do seu papai, o filhinho da sua mamãe. Para toda a vida eu e você seremos sempre uma criança para os nossos pais, os nossos filhos serão sempre os filhinhos para mim e para você. Deus é o Senhor do tempo. E ele é interessante que ele deixa uma passagem em que está acontecendo uma batalha onde o povo de Israel está lutando e na verdade o povo de Israel sempre vencia. Era assim que os inimigos entendiam.
o seu inimigo, o inimigo das nossas almas, ele entende que você é mais que vencedor porque o Senhor é contigo. E essa batalha não era diferente. Então os povos se juntaram para elaborar uma estratégia para vencer Israel. Eles elaboraram uma estratégia de lutar um após o outro para cansar Israel e o dia se passar. E o último exército do último povo entraria na parte da noite, quando Israel já estava muito cansado, e venceria o povo de Israel. Um adendo a isso é que o povo de Israel nunca foi guerreiro. O povo de Deus sempre foi pastores de ovelha, camponeses, pessoas que aravam a terra, trabalhavam no seu próprio sustento. Eles não eram soldados. Então os inimigos entendiam que só podia ser Deus. Tem um trecho em que os filisteus, se eu não me engano, eles querem tomar a Arca da Aliança porque entendiam que ali estava a presença de um Deus poderoso, que toda vez que a arca chegava, eles não perdiam a batalha. Até que ponto eles conseguiram, por permissão de Deus, e levaram essa arca para o templo de Dagon. E eu lembrei desse feito para te dizer que muitas das vezes o inimigo ele já está convencido que Deus é Senhor, que quando Deus está, a batalha está perdida, e a gente muitas das vezes não. E na verdade, nesse texto em que há essa batalha que passa todo o dia, eu acredito que o povo estava cansado de pelejar. A Bíblia diz que o Senhor ele fez com que o dia não se acabasse. Ele parou o sol, parou o tempo, para que o povo de Israel pudesse vencer aquela batalha. Sabe, irmãos, na verdade, o povo só tinha uma chance. Você e eu só temos uma chance. É quando Deus ele intervém a nosso favor. E eu queria te dizer, Deus está lutando por você, assim como Ele sempre lutou a favor do povo, pelo povo dele. Ele permanece fiel, permanece dando vitória. Essa palavra ela não é uma palavra que eu quero que traga motivação a você, não é uma palavra motivacional. Palavra motivacional tem um monte, bota lá no Google lá, palavra motivacional. Aliás, tem pessoas muito mais capacitadas que eu para falar. Eu quero trazer para você uma palavra de alegria, de esperança e de conserto. Eu quero que você entenda que se Deus ele ainda não mudou essa situação, não mudou essa circunstância, se o homem ainda não encontrou uma forma de mudar isso, será por quê? Talvez isso não passou pela sua cabeça. Será que se Deus não mudou um quadro, ainda não é tempo de reflexão? Pare de buscar solução no homem e comece a buscar a solução em Deus. A questão não é terminar, não é o tempo passar. Porque quem foi que disse que passando esse tempo virão tempos melhores? Eternamente. A Bíblia diz que o choro dura uma noite e a alegria vem ao amanhecer, mas não é só alegria. Talvez eu e você tenhamos muito mais lágrimas do que alegria. E eu acredito que seja assim. O homem ele é forjado na dor, entendeu? Então não adianta ficar insistindo para passar, para acabar, para isso, que aquilo, porque talvez seja tempo de nós, dentro de nós, entendermos o que é que nós precisamos mudar. Porque como pai, será que ele realmente olhando lá de cima para cá, para essa circunstância, é tempo do castigo acabar? Não estou dizendo que é um castigo, tá? Mas eu estou conjecturando e relacionando Deus a um pai humano, quando ele põe o filho dele dentro de casa, dentro de um castigo, dentro de um quarto, e ele só tira quando é o tempo. Não adianta o filho chorar, espernear, fazer beicinho, que o pai não muda de opinião. Cara, quando você diz que não aguenta mais, pensa comigo. Eu não estou aguentando mais, você está dizendo que você não aguenta estar com as pessoas que estão com você dentro da sua casa, que provavelmente são as pessoas da sua família, as pessoas que te amam, e que você diz amar, que você publica fotos no Facebook, lembranças, bota coraçãozinho, bota emotion, bota isso e aquilo, dizendo que você ama. Quando você diz que você não está aguentando mais, você está dizendo que você não aguenta mais aquela pessoa. Como se essa pessoa fosse sair da sua vida se tudo isso terminasse agora. Na verdade, você está falando do seu filho, do seu pai, da sua mãe, das pessoas que são as suas pessoas, né? Ontem nós fizemos um parabéns, um aniversário de um primo casado com minha afilhada, e nós fizemos um parabéns digital. Eu nunca tinha participado de nada assim, nem imaginava que isso fosse possível. E aí os jovens da família organizam, ensinam a gente, né?
e a gente ficou um monte de tela, assim, todo mundo aparecendo. Com certeza você já viu algo assim. Se não viu, veja, muito legal. E esse parabéns virtual, ele me trouxe muita reflexão, sabe? Porque me fez lembrar que dia 1º de janeiro meu pai faleceu. E eu pensava pela manhã como ele gostaria de participar ontem desse evento. Eu imaginei ele gritando, participando, chamando as pessoas, morrendo de saudade. Esse era o meu pai. E esse primo, ele foi acometido dessa enfermidade do momento, né? E foi curado dessa doença maldita. E eu queria te dizer que não olhe para as estatísticas, irmão. Olhe para o Senhor, porque o Senhor continua curando e Ele é testemunho vivo disso. Graças a Deus nós podemos ontem festejar mesmo à distância a cura sobre a vida dele. E eu profetizo a cura sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios. Eu profetizo a cura sobre a sua comunidade, sobre o seu lugar. Essa reflexão de quem vai e quem fica é muito estranha, porque nós não temos esse poder. E a mesma oração que você faz para um que funciona, essa mesma oração não traz a vida para outros. Mas eu quero te dizer que existem mais pessoas sendo curadas do que pessoas não sendo. Existem muito mais pessoas comemorando nesse momento do que chorando, porque o Senhor permanece fiel e Ele permanece sendo Deus. E eu tenho certeza que Ele tem estendido as mãos sobre nós, sobre essa nação, sobre esse mundo, porque sem Ele o caos seria muito pior. E na verdade, hoje pela manhã eu estava preparando uma vitamina C efervescente para tomar, e se você nunca tomou um remédio efervescente, talvez você tenha visto na televisão, é uma pílula que você põe na água e ela começa a derreter, liberando aquele líquido naquela água, que é a medicação, né? E muito interessante porque você já viu como é que esse bicho demora, né? Tu bota ali, cara, não acaba. Irmãos, acaba a novela mexicana, que dura 2 anos e o efervescente não acaba. Se você ficar olhando, então, é igual o leite na leiteira, irmão, nunca ferve. E eu fiquei refletindo sobre essas coisas, sabe? Existem pessoas que até mexem com a colher, mexem com o dedo para acelerar o processo. Mas existe um tempo, né, que você precisa respeitar. E me fez lembrar, enquanto eu aguardava esse processo, que quando eu era mais novo, o médico receitava uma medicação na receita, né? Ele receitava um antibiótico, um anti-inflamatório, e quando a situação era muito grave, eu interpreto isso de forma leiga, ele reduzia o tempo 6 em 6 horas, e eram 10 dias, uma semana. E na verdade, quem já tomou remédio controlado sabe que isso não é de Deus. Porque o primeiro que você toma é maravilhoso, mas 6 horas depois você tem que tomar de novo, 6 horas depois de novo, você tem que acordar de madrugada para tomar de novo, é um inferno. Mas é interessante porque você tá malzão, né? Quando chega o remédio, você toma logo, com 2 dias você começa a melhorar. Às vezes no mesmo dia à noite, se for pela manhã, você já começa a melhorar. E eu me lembrei que logo quando eu levantava, assim, no 3º dia, eu já estava melhor, eu parava de tomar o remédio. 6 em 6 horas, 8 em 8 horas, ninguém merece, imagina para uma criança. E eu parava de tomar, né? Misericórdia. E um dia, conversando agora mais velho, mais maduro, que a gente entende um pouco mais as coisas, eu estava conversando com um amigo e ele disse para mim assim: parceiro, como funciona o remédio, a medicação? Funciona como um exército numa batalha. E o antibiótico, o anti-inflamatório, que seja, eles são os seus soldados. Ele libera soldados nessa batalha que vão guerrear contra o inimigo, que é a doença. E à medida que você vai depositando no horário certo, porque outra coisa ruim é você conseguir acertar o horário, é de 6 em 6 horas. Você tomou meio-dia, você nunca lembra de 6 horas depois você tomar, é uma coisa horrível. E ele falou para mim, quando você não toma, alguns soldados vão morrendo,
soldados que está a teu favor, e o inimigo, a doença começa a vencer, ela começa a crescer. A doença começa a prevalecer sobre a medicação. E aí você toma o segundo remédio, ou o terceiro, novos soldados voltam para pelejar nessa batalha. E à medida que você vai tomando, a batalha vai sendo vencida e a cura vem, a doença vai chegando. É lógico que isso era feito no passado, hoje adulto eu não faço mais isso, mas é interessante que a medicação ela segue a regra, ela segue o tempo. Não é isso? Você é obrigado. E eu queria te perguntar, né? O tempo ele precisa ser respeitado. Por que você então você não interrompe esse ciclo antes de ser curado, né? É muito ruim para quem está no cárcere, é muito ruim para quem está em cima de uma cama, num leito de hospital. Ele quer sair, a família quer que ele saia, mas você quer que essa pessoa seja tirada de lá antes do tempo? Se ele foi recluso dentro das grades de uma penitenciária, algo foi feito para que ele estivesse ali. Aquilo é uma correção. Se o leito de hospital é necessário para a cura de uma enfermidade, algo aconteceu para que ele estivesse ali. Então, por que não usar esse tempo para crescer em conhecimento, para que o corpo seja fortalecido, para gerar coisas positivas e não que seja gerado coisas piores, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, tantas outras doenças. Por que não usar o tempo a seu favor? E deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Eu vou te dizer um segredo. Chega para cá pertinho, ó, faz assim, ó. Chega assim, ó, faz assim pertinho. Você não vai conseguir mudar isso sozinho. Não conta pra ninguém não, tá? Não vai mudar. Não adianta você bater pé, fazer beicinho, dar xilite, não vai mudar. O Pai tá vendo tudo, irmãos. Ele é o Senhor do tempo. Esse mesmo amigo que eu disse, ele foi 10 anos da área da saúde e ele divide algumas experiências, como ele diz, privilegiadas comigo, e ele diz assim: médicos, enfermeiros, amigos meus têm ligado chorando, destruído emocionalmente pela batalha que eles estão travando lá, e eles não conseguem encontrar a solução para acabar com isso. Graças a Deus, hoje as notícias são melhores do que as notícias que chegaram. Os médicos já encontraram um caminho, estão seguindo e estão vencendo. E nós estamos aqui intercedendo, nós estamos aqui orando. Mas não podemos mudar isso, nem nós, nem eles e nem ninguém. Só Ele, ó, que é o Senhor do tempo. Tem um filme, eu acho que o nome dele é Clique, se eu não me engano. É um filme que o homem ele tem um controle remoto que ele consegue acelerar o tempo. E todo mundo gostaria, principalmente em momentos de problema, né? Então ele tinha um trabalho para entregar na empresa, ele pausa o tempo, ele não queria que fazer uma determinada coisa, ele acelerava para passar logo aquele tempo, sabe? E muito interessante porque quando chega no final ele vê que ele perdeu muita coisa se passou por ele não ter vivido o seu tempo a cada tempo, né? Viva o seu tempo hoje. Aproveite seu filho, aproveite a sua filha, aproveite seus pais. Eu já não posso mais aproveitar o meu. O que eu vivi. Você não tem noção como nós temos tido saudade dele, do general. Nesse momento aqui onde eu estou, essas portas aqui atrás, esse lugar aqui é mais o lugar dele, as coisas dele. Mas eu posso dizer com propriedade, quem me conhece sabe, tudo que eu pude fazer, além das minhas capacidades, eu fiz para estar com ele, para fazer as vontades dele. Não ficou nada de mágoa, não ficou nada em mim devendo o que eu poderia fazer. E eu sugiro que você faça o mesmo. Aproveite, ame as pessoas que estão ao seu lado, ame as pessoas que estão com você, te apoiando nesse tempo. Não seja ingrato. Pelo contrário, seja grato a tudo que está sendo feito ao seu redor, principalmente por Deus. Eu vou te dizer, sabe, precisava acontecer algo como isso, como essa doença maldita que apareceu, para dar uma chacoalhada na humanidade, para dar uma chacoalhada em mim, sabe?
é muito mimimi, muita choradeira, é muita coisa errada, sabe, irmãos? E isso trouxe lucidez, principalmente à igreja, do nosso papel, sabe? De ser luz, de ser sal da terra, de ser porto seguro para os desesperados, de fazer aquilo que o Senhor nos ordenou a fazer e que nós temos que fazer com amor, com orgulho. É um privilégio poder participar desse projeto de salvação, né? Que Ele instituiu sobre as nossas vidas. Fale com o dono do mundo, tá, irmãos? Fala com o verdadeiro, porque o dono está sentado ao lado do telefone aguardando o seu contato, esperando você fazer uma oração para ele te pôr no colo e te acalmar e dizer: olha, eu estou aqui. O Senhor de ontem é o mesmo de hoje. Ele continua operando milagres, salvando, libertando, batizando com o Espírito Santo aonde você está. Seja luz aonde você está. Seja paz aonde você está. Tenha uma palavra de conforto. E eu tenho dito para as pessoas mais desesperadas, que, como disse minha mãe ontem para mim, essa situação de cárcere causa um pouco estresse, né? E, na verdade, eu tenho dito para as pessoas: quer se esquecer um pouco dos problemas? Se preocupe com os problemas de outras pessoas. Eu te garanto que se você estiver se preocupando com o armário de alguém que está sem comida, com uma palavra, uma ligação, um WhatsApp, com um socorro, quem não tem fralda para criança, quem não tem medicação, aquele que está na rua não tem um teto para se abrigar, eu acho difícil que você tenha tempo para ficar tão desesperado igual você está dentro do seu lar, tão confortável e seguro. Repense por que ainda as coisas permanecem como estão e ainda não mudou. Eu vi uma mensagem muito interessante, uma publicação: o que você vai fazer quando tudo isso acabar? Realmente me fez pensar, né? Porque eu não tinha pensado nisso. Mas isso significa planejamento, irmãos. E eu espero que eu, independente do que eu venha fazer, eu seja uma pessoa muito melhor do que eu era quando eu entrei nesse tempo. Fica com essa palavra para o seu coração. Entra no seu quarto, tranque a sua porta, porque o Senhor não tem Facebook, o Senhor não tem WhatsApp, o Senhor não tem Instagram. Não adianta colocar palavras de amor para Ele nas suas redes sociais. Isso é num plano terreno. Com o Senhor, com o Senhor é feito da moda antiga. Entre no seu quarto, tranque a sua porta e fale com o seu Pai em secreto, que Ele está à sua espera. Que a graça do soberano Deus, o eterno Pai, o amor e as consolações sejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre tudo quanto puseres a palma de suas mãos. E que todo o povo de Deus diga amém. Foi um prazer mais uma vez estar com vocês. Um abraço.